A irmã Marta Lúcia já chegou. Boa noite, irmã Marta. Boa noite. Boa noite, Madre Marta Lúcia. Boa noite, irmã Maria de Fátima. Boa noite. Boa noite, Angélica. Boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite. Você mostrar para nós o casal Bromate. É o casal Bromate. Vamos nos encontrar em Goiânia, né? Confirmei minha operação no dia 16 de março, né? Porque eu tenho uma artrite no quadril do fêmur. Espero que esteja tudo certo na minha recuperação para que a gente possa ir até lá. Depende, né, da recuperação, porque eu sou um pouquinho pesado, tenho uma recuperação um pouquinho mais lenta também. Vamos rezar, Ô, né? Renato, tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite. Boa Marilson. São Paulo, tudo bem e vocês? Boa noite, tudo bem, Antimar? É porque é bom a gente se encontrar, senão vão pensar que nós somos inteligência artificial, né? Que a gente... Mas a gente, nós somos de verdade, tá, gente? Porque faz tempo, mas a gente precisa se encontrar algum dia. Vai dar certo. Então, gente, as inscrições para o ENOB, o 8º ENOB já estão abertas. Se alguém de alguma comunidade não recebeu o convite, passe para nós, tá? Avise eu, Renato, Pedro, tá bom? Pode ser, tem pessoal aqui de várias comunidades de Oblatos, né? E pode ser que alguém não tenha repassado, né? Tá bom? Então, vamos lá, nós estamos amanhã é março já, né? Março, abril, maio, junho, tem 4 meses. A medalha que o Pedro vai sortear lá, do Cláudio Pasto. Isso aqui a Madre Marta Lúcia que mandou entregar para mim, ó. Olha aqui, ó. É do Cláudio. Cláudio Pasto. E eu tenho uma medalhinha que ninguém tem. Linda, linda, Renata. Pedro. Olha. Linda, Pedro. Lá no Mosteiro de Tapecerica tem. Tapecerica, né? Olha que coisa linda, ó. O monge dando a bênção, ó. Sim, sim. Isso é criação do Cláudio. Esses dias eu queria comprar um livro lá em Tapecerica da Serra, as monjas têm, né? Antífona do Ó, escrita pelas monjas. Mas aí estavam sem contato por alguma razão e acabei que eu entrei no Mercado Livre e consegui encontrar um único livro, mas eu vou pedir mais, eu quero presentear minhas irmãs do mosteiro. Vou pedir lá em Tapeceria. A Madre me deu uma medalha que ninguém tem, ó. Essa aqui eu acho que nem fabrica mais, viu? É só para deixar vocês com vontade, viu? Olha essa aqui, ó. Mas eu vou visitar a Madre, com certeza. Olha o tamanhozinho dela na minha mão, ó. Linda, linda, Pedro. Linda. Fica fazendo vontade pra gente, viu? Olha aqui, ó. Pois é. Deixando a gente com vontade. Tá vendo, Madre? Marta, tá vendo? Isso não é justo, irmã, isso não é justo. Mas a gente pecar, que ficar murmurando. Pecar. Estamos na... Estamos na quaresma, Mas eu não queria uma medalha dessa aí mesmo. Então. Eu quero. Eu não queria mesmo, então tá tudo bem. Né, Pedro? Eu ganhei muitos presentes na oblação, muitos livros, Angélica. Eu falo para vocês que Deus é muito generoso para a gente não merece. Mas Deus, ele tem carinho por nós, nós aqui. Nós somos igual Davi. Davi era um tranqueiro, mas Deus era apaixonado por Davi. Nós, guardados as proporções, também nós somos. Deus é apaixonado por nós, oblatos beneditinos. Olha, Madre, nós estamos enrolando um pouquinho aqui só para ver se chega alguém, mas nós já estamos em 57 pessoas. Se Dom Paulo não se importar, faça as devidas apresentações, Dom Paulo, e pode começar. Vamos esperar só uns 2 minutinhos, aí a gente começa, Boa noite. Tá? Boa noite, Ana. Boa noite. Lembrando a todos os irmãos que, na hora do nosso encontro aqui, é bom que os microfones estejam desligados. Eu já estou escutando novela de alguém aqui,
Tem que tomar cuidado, a gente esquece e atrapalha, tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Também, por favor, não apertem não cliquem em cima de compartilhar a tela, por favor, tá? Não atrapalhe. Então, só vamos fazer como nosso Pai São Bento manda. Escutar, né? Vamos fazer o exercício da escutatória hoje. A benção, Madre Marta. Eu que peço a bênção. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Eu estou aqui com um problema de ruído. É que aqui na minha rua tem um som tipo paredão que está um horror. Então eu vou manter o microfone desligado. Sim. Boa noite para todo mundo. Noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Tem 61 pessoas, 8 e 5, acho que podemos começar, não é? Só que manda. Podemos começar sim. Então, com a palavra, Madre Marta Lúcia, que a gente já agradece, viu, o convite, a senhora prontamente disse sim, né, e nós ficamos muito felizes com a sua aceitação e estamos prontos para acolher aí sua palavra. Então, o senhor quer fazer a oração inicial, Dom Paulo? Sim. Vamos. Vinde, Espírito Santo, enchei Enchei os os corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso Pai São Bento, Rogai por nós. Santa Escolástica, Rogai por nós. Muito bem. Então, boa noite a todos, né? Com muita alegria, né, que aceitei esse convite de estar mais uma vez com vocês, né, online, e nesse tempo privilegiado, né, que é o tempo da Quaresma, em preparação à Páscoa, né? Então, foi com a alegria do Espírito Santo que iniciamos no último dia 14 de fevereiro esse tempo de salvação, tão rico e profundo espiritualmente, né, esse tempo da Quaresma. A verdadeira alegria desse tempo é a da preparação para a espera do Senhor. Sempre que inicio o tempo da Quaresma e releio o capítulo 49 da Regra de São Bento, eu fico profundamente impactada com a insistência de nosso Pai São Bento na alegria, né? Então, um capítulo que fala sobre a observância da Quaresma e que São Bento usa, mais de uma vez, a palavra alegria, com a alegria do Espírito Santo, a alegria do desejo espiritual. Então, e penso que se a nossa vida tem de ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, como fala São Bento nesse capítulo, é porque, sem dúvida, a nossa vida tem de ser, em todo o tempo, o reflexo dessa alegria que é fruto do Espírito Santo, que é a certeza de que caminhamos para a Páscoa. E é a certeza também, nessa alegria, fruto do Espírito Santo, do Cristo ressuscitado. Então, nós nos preparamos para esse encontro, para vivermos a ressurreição de Cristo. Hoje, para a Páscoa de 2024, né? No dia 31 de março, mas, ao mesmo tempo, para a nossa Páscoa definitiva para Jerusalém Celeste. Lembrando que São Bento, né, nos Instrumentos das Boas Obras, diz que tenhamos sempre a morte, né, à nossa frente, sob os nossos olhos,
né, para estarmos sempre preparados, para nos prepararmos a cada dia para esse encontro definitivo, né, que afinal é o nosso escopo, né? Dizia Santo Agostinho que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria definitiva é o reino dos céus, né? Mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco a Quaresma como uma ocasião sumamente propícia para nos recolocar nesta atitude de pronta disposição para agir segundo as exigências do modo de viver monástico. Em outras palavras, a conversatio, que São Bento tantas vezes usa, né? A conversão, a conversação dos costumes, como ele vai usar no capítulo 58, que é uma expressão tão usada e querida por São Bento, na regra. Isso cabe a todos nós, né? Aos monges, às monjas e também aos nossos irmãos e irmãs oblatos, né? Que estão no mundo, mas vivendo essa espiritualidade beneditina. Então, na verdade, essa metanoia, essa mudança de mentalidade profunda em nosso coração, como nos lembrou o profeta Joel, que disse logo no início, né, da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, voltai a mim com todo o coração. Então, se devemos voltar, é porque nos afastamos. É o mistério do pecado. Afastamo-nos de Deus, dos outros, de nós mesmos. Então, humildemente, decido voltar a Deus com todo o meu coração, peço perdão porque afastei-me de Deus, dos outros, de mim mesmo. E podemos pedir, como o salmista do Salmo 50, atribuído esse salmo ao rei Davi, devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Então, para voltarmos, que é todo o convite da liturgia do tempo da Quaresma, o primeiro passo é retomarmos a vida de oração. Sim, né, meus irmãos e minhas irmãs, viver em profundidade e sinceridade de coração a conversão é sempre, em todo tempo, em todo lugar, retomar a oração. É essa dinâmica em nós que será a mola propulsora de toda a nossa vida, de tudo que fazemos e pensamos. Porque podemos fazer muitas coisas pensando em outras e cairmos no imenso mal da murmuração, do cansaço, do desânimo, desse vício tão detestável para São Bento. Ele que vai dizer que a mente concorde com a voz, né? Ele que vai também nos lembrar em todo o tempo que, depois que virou até o lema dos beneditinos, ora et labora, rezar e trabalhar, mas, sobretudo para São Bento, é fazer que o trabalho seja uma continuação da oração. Ele diz que quando a gente sai do ofício, né, sai em silêncio para que se viva no trabalho esse clima sobrenatural, né? Então, no início do prólogo, São Bento nos convida a voltar pelo labor da obediência àquele de quem nos afastamos pela desídia da desobediência. Esse labor, esse trabalho, é a concretização da conversão. A conversão não é algo que se vive uma única vez, mas é um processo contínuo que temos de viver cotidianamente, continuamente. Às vezes é comum a gente ouvir as pessoas falando, né? Ah, a minha conversão foi no ano tal, né? Como se já tivesse sido algo, ponto, acabou, né? Já sou convertida, já estou na igreja, já sigo
viva os sacramentos. Não, a conversão é até o último suspiro, né? Que temos sempre algo a melhorar, né? Então, devemos rezar uns pelos outros para que se fique dócil, né, à escuta da palavra de Deus, à sua vontade. E, sem dúvida, para que alguém que está longe dos caminhos de Deus retorne à casa do Pai. Porque é comum, às vezes, as pessoas dizerem: irmã, reza pela minha conversão, reza, né? A conversão é um exercício, né? É um trabalho, mas o processo de conversão que somos chamados a viver, só nós o podemos realizar, né? Seria como um corredor de corrida, né, que ao invés de exercitar-se para a corrida, observasse apenas o seu treinador exercitar-se. A vitória só será conseguida se houver muito empenho, treino, exercício, né? Daí esse tempo privilegiado dos exercícios espirituais da Quaresma, né? Até o Papa, né, teve agora, na semana passada, os exercícios espirituais em preparação à Quaresma. E essa imagem do corredor, do atleta que se exercita para ganhar um prêmio perecível, é uma imagem que São Paulo aplica nas suas cartas, né? Ele diz: se fazem todo esse sacrifício, todo esse esforço para ganhar um prêmio perecível, quanto mais nós, que é para ganhar a vida eterna, né? Então, quanto mais empenho, esforço e exercício devemos nós, né, exercitar, né? Então, assim somos nós. E esse tempo nos é dado, né, justamente para podermos aperfeiçoar esses exercícios que nos conduzem a uma maior união com Deus. Então, a mentalidade, às vezes, que as pessoas têm da Quaresma como um tempo de sacrifício, de penitência, de sofrimento, né? Não é algo beneditino, né? Todo exercício tem como meta, como objetivo, essa maior união com Deus, né? Se a Quaresma é a preparação para a Páscoa, que é vivermos, né, a ressurreição de Cristo, isso daí duas vezes São Bento usa a palavra alegria, né, que é fruto do Espírito Santo, né? É preparar tudo que nós vivemos de renúncias que oferecemos a Deus, pequenos sacrifícios. Claro que é salutar se nós temos em vista justamente essa união com Deus, que se dá através da oração, né? Porque todo o escopo de nossa vida, tudo o que realizamos ou deixamos de realizar, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, tem como único objetivo essa maior união com Deus, o deixar que Ele seja em nós. É preciso, então, como diz São Bento no prólogo, nos levantarmos do sono e correr enquanto temos a luz da vida. São 2 versículos do prólogo. E esse tempo é justamente hoje, né? Nós temos o hoje. O ontem, né? O ontem já passou e o amanhã ainda não é. Então, o nosso tempo, né? Esse tempo de salvação é hoje, hodie, como diz São Bento. Retomar a oração é fazer da nossa vida um permanente mudar de sentido quando nos afastamos desse núcleo central da vida monástica. Retomar significa ter parado ou desviado do que se fazia ou do que se deveria fazer e voltar a fazê-lo. Ora, isso que parece simples à primeira vista, deve ser todo o nosso trabalho
de conversão. Eu me lembro daquele momento que, numa passagem do Evangelho, e os 4 evangelistas nos narram, Jesus se dirigia a um lugar despovoado para rezar. E quando viu a grande multidão, sentiu compaixão e curou os enfermos. Depois multiplicou os pães, dando de comer a mais de 5.000 homens. E, por fim, após despedir a multidão, subiu a montanha para orar. Então, Jesus retomou a oração que deixara para curar e saciar a multidão. Que grande ensinamento podemos tirar dessa cena para a nossa vida pessoal. Quantas vezes nos é difícil, na prática, retomar a oração, sobretudo o espírito de oração, quando outro trabalho nos parece mais urgente. Então, quanto temos de nos exercitar em nossa conversácio diária para podermos retomar o que de mais precioso temos na nossa vida, que é a oração. Uma Amá do deserto nos ensina. Jesus, no momento em que se encontrava em oração, entrevê o seu ser um com o Pai. Portanto, vê-se quem é Jesus se o vemos rezar. A fé cristã deriva da participação na oração de Jesus, do fato de estarmos nela envolvidos, de podermos penetrar na sua oração. Ela é interpretação da experiência da intimidade do núcleo de sua pessoa, essa participação na sua intimidade, do núcleo de sua pessoa. Chegamos, pois, à raiz mais profunda e à constante premissa da fé cristã. Só entrando na solidão de Cristo, somente participando da sua realidade, na sua comunicação com o Pai, podemos ver esta sua realidade. Somente assim penetra-se na sua identidade, só assim começamos a entendê-lo e a compreender o que significa seguir Jesus. A profissão de fé em Cristo não é uma frase neutra, é oração e só nasce na oração. A Igreja nasce da participação na oração de Jesus. E lembremos-nos do Evangelho do 2º domingo da Quaresma, domingo passado, né, em que contemplamos a transfiguração de Jesus. Esse momento de participação na sua glória que fez São Pedro exclamar: façamos 3 tendas, né? É bom estarmos aqui. Uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Como é bom ficarmos aqui, disse São Pedro, porque ele viu o Cristo transfigurado, viu o diálogo, né? Aquela comunhão com Moisés e Elias. Mas o monte é o momento do reabastecimento. E os discípulos, esses que foram agraciados por essa visão, ficaram de tal forma maravilhados, né, que queriam ali ficar. Mas tiveram que descer o monte, como nós também. Desçamos do monte e recordemos que ao recebermos as cinzas, na quarta-feira de cinzas passadas, nós fomos interpelados
pelo claro convite à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Recorda-te que és pó e ao pó hás de voltar. Então, lembremos também que o pó sobre a cabeça faz-nos ter os pés assentes na terra. Recorda-nos que viemos da terra e à terra voltaremos. Isto é, somos débeis, frágeis, mortais. Confiamos que somos o pó amado por Deus. Amorosamente o Senhor recolheu nas suas mãos o nosso pó e nele insuflou o seu sopro de vida, como nos diz o livro do Gênesis. Então, desse modo, a cinza recorda-nos o percurso da nossa existência, do pó à vida. Somos pó, terra, barro, mas se nos deixamos plasmar pelas mãos de Deus, tornamo-nos uma maravilha, a sua obra-prima. Nascemos para ser filhos de Deus. Fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Mas temos que deixar que Deus possa, como bom oleiro, nos moldar. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil, né? Nós temos uma vontade, né? Um desejo de ser vaso por conta própria, né? E nunca fica bonito, né? Quando não quebra, né? Então, é muito importante, falamos do Opus Dei, que é a obra de Deus em nós, né? É um trabalho, é um exercício. E lembrando, voltando, né, que... Continuo me escutando? Que eu perdi a imagem. Continua assim. Tá bom. Sim. Tá bom. Então, nascemos para ser filhos e filhas de Deus. Fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Esse ano, o lema da campanha da fraternidade é: vós sois todos irmãos e irmãs. E podemos nos questionar, essa afirmação é uma verdade para as nossas vidas? O que significa para cada um de nós vivermos no dia a dia a amizade e a fraternidade social? Isso é algo que a igreja toda do Brasil está, nessa quaresma, aprofundando, né, esse lema. E é importante também que não percamos de vista esse questionamento que nos ajuda a olharmos para o lado, para frente, a sairmos dessa quaresma mais irmãos e irmãs de todos, né? Sem distinção, né? Sem discriminação. E o Papa Francisco nos recorda que durante a quaresma devemos fixar o nosso olhar no crucificado. Jesus na cruz é a bússola da vida que nos orienta para o céu. A pobreza do lenho, o silêncio do Senhor, a sua nudez por amor, mostra-nos a necessidade de uma vida mais simples, livre da azáfama excessiva pelas coisas. Da cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia. Ainda o Papa, Jesus, abrasado de amor no lenho da cruz, chama-nos a uma vida inflamada por ele, que não se perde entre as cinzas do mundo, uma vida que arde de caridade e não se apaga na mediocridade.
termina o Papa. É por isso que, para responder ao convite a retornar a Deus com todo o coração, a Igreja propõe as 3 indicações tradicionais no caminho quaresmal: o jejum, a esmola e a oração. O jejum como sobriedade, a esmola como partilha e a oração como diálogo sincero com Deus. Não são 3 práticas para a autopromoção, como faziam os fariseus no tempo de Jesus, numa religião das aparências, né? Mas 3 atitudes a serem vividas em segredo, como ele nos ensina, para transformar e restaurar o coração. São a expressão do desejo de uma profunda e verdadeira conversão, essa conversão que não é tarefa de um tempo, mas empenho de toda uma vida. Então, em primeiro lugar, a busca de Deus. E aí voltamos ao ponto de partida, retomar a oração, ser dócil e disponível à escuta da palavra de Deus, a disponibilidade para o Opus Dei, a fidelidade à Léxio Divina, o amor ao silêncio como lugar de encontro com o Senhor. É, afinal, um compromisso com uma vida guiados pelo Evangelho, como diz o próprio São Bento na regra. Aqui a regra é exatamente, né, o Evangelho colocado em ação, né? Então, falamos de sofrimentos, de cruz, de renúncia. Sim, seria totalmente paradoxal que esse segmento do Cristo nos isentasse do sofrimento, da morte. Eu até diria que só passando pela cruz poderemos passar para a verdadeira vida. Assim foi com os apóstolos. Todos aqueles que fugiram nesse momento crucial da crucifixão de Jesus tiveram de dar a sua vida para alcançar a verdadeira vida, para encontrar-se com o Senhor de suas vidas. Só Maria e São João, que permaneceram com Jesus na cruz, em sua cruz, eles foram isentos desse sofrimento. Já o tinham vivido de forma extrema na Páscoa do seu Senhor. Então, a arte de rezar, esta arte de amar, no qual nos fala o Evangelho, requer toda a nossa atenção, toda a nossa respiração. Assim, aquele que não tiver renunciado totalmente a si mesmo e a seus pequenos desejos, não poderá aí chegar. Então, se queremos rezar, se queremos continuamente retomar a oração, não devemos fazer outra coisa, que o nosso coração esteja livre de toda preocupação. Então, essa oração contínua que São Paulo vai nos ensinar nas suas cartas e que São Bento, que tão bem coloca essa teologia paulina, é algo que é um exercício e que depois nós vamos tomando cada vez mais gosto de estarmos com o Senhor, né? De conversarmos com Ele, né? Não só naqueles momentos específicos de quando estamos rezando o ofício divino, de quando estamos participando da celebração eucarística. Claro, são momentos máximos, né, da nossa oração, mas no nosso dia a dia, né, abençoando no coração as pessoas com quem cruzamos nas ruas, dando uma boa palavra,
né, sendo instrumento de paz na própria família, não guardando mágoa, rancor, ressentimento, voltando à paz a quem nos desentendemos durante o dia, antes do pôr do sol, como nos ensina São Bento. Todos são gestos que a união com Deus transborda no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso pensar, né? Essa conversatio, essa metanoia, é uma mudança de mentalidade, né? De não sermos, de estarmos no mundo, mas de não sermos do mundo, né? Então, eu gostaria também antes de terminar, contar uma história. Dizem que, certa feita, os irmãos perguntaram ao Abá Agatão: qual é, entre as boas obras, a virtude que exige maior esforço? Ele lhes disse: perdoe-me, eu creio que não há esforço comparável ao de orar a Deus. Com efeito, cada vez que o homem deseja orar, os inimigos querem afastá-lo da oração, pois sabem que não dificultarão o seu caminho, a não ser afastando-o dela. Em qualquer outra boa obra que um homem empreenda, se perseverar, adquire facilidade, mas quanto à oração, até o último suspiro, ele precisará lutar. Então, esse apofitegma não é para nos desanimar, né? Mas é para dizer e lembrar que o exercício da oração tem que ser contínuo, né? Porque é, de fato, né, como esse pai do deserto vai dizer, é o que exige maior esforço, é o que há de mais difícil, porque o inimigo, quando vê que nós fazemos o nosso canto de oração, né, que nós pegamos a nossa Bíblia, aí começa o inimigo a querer fazer com que a gente mude de ideia, vá fazer outra coisa, diminua o tempo de oração, se distraia com tudo, olha o relógio, vê o celular. Nós sabemos, né, que como as coisas fora do mundo, as coisas ao redor, as preocupações do dia a dia, interferem na nossa vida de comunhão com Deus, né? Então, que a nossa vida seja, em todo o tempo, queridos irmãos e irmãs, uma observância da Quaresma, como São Bento nos exorta no capítulo 49, no sentido de estarmos sempre atentos e prontos para retomar os bons costumes, a nossa vida de oração, o nosso desejo de somente agradarmos a Deus. Que possamos sair dessa Quaresma com o desejo afervorado de amarmos e servirmos mais o Senhor e aos nossos irmãos e irmãs, procurando-o dia e noite como terra sedenta e sem água. Então, que a Virgem Maria, que é o caminho que o próprio Deus preparou para vir ao mundo, nos conduza pela mão nesse tempo quaresmal. Confiemos a ela a expectativa de salvação e de paz de todos os homens e mulheres do nosso tempo. E que pela intercessão de São José, patrono da Igreja, que vamos celebrar daqui a algumas semanas, possamos pedir a graça das graças, a nossa conversão, para que em tudo seja Deus glorificado. Amém. 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 Coisa linda, madre. Puxa vida, viu? Amém. Coisa linda, viu? A senhora chamou nosso coração aqui. Encheu nosso coração de alegria, viu? Eu queria Que bom. compartilhar com a senhora
em especial e com os meus irmãos, uma lembrança que a senhora falou que a gente tem que orar sempre, continuar orando, ser fervoroso, né? Porque as coisas do mundo nos afastam de Deus, não é verdade? Então eu lembro de alguém me contou uma história que o inimigo se aproximou de um monge bem velhinho, já no seu leito de morte, um homem santo de Deus. E aí o inimigo falou para esse velho monge, você me venceu. E aí ele ainda no leito de morte, quase partindo para sua Páscoa, disse para o inimigo, eu ainda não sei. Quer dizer que até nesse final da vida da gente, a gente tem que perseverar na oração. Mas obrigado, viu, Madre? Que coisa linda, viu? Deixa para os irmãos falarem alguma coisa. Também tem espaço para pergunta, não é, Madre? Hein? Eu sei que está todo mundo assim, extasiado, contemplando, porque realmente a senhora fez uma coisa, como disse o Pedro, né? Muito profunda, né? Realmente que toca o coração da gente e nos anima mais ainda nessa caminhada para a Quaresma, né? Já estamos entrando já para a terceira semana, né? Rumo à Páscoa, mas como diz São Bento, né? Que a vida do monge deveria ser, né? A vida do monge, a vida do beneditino, a vida do cristão, né? Devia ser uma constante Quaresma. Como essa força é de pouco, né? Então, quando ele nos propõe assim tirar alguma coisa, acrescentar outras, né, ao comum do dia a dia, né, e essa é a nossa vida, né, porque a vida cristã é uma disciplina, nós nunca podemos esquecer a disciplina. Quando a gente relaxa a disciplina, então relaxa realmente a vida cristã, Alexa, Horácio, tudo, né, então essa sua palestra, né, vem realmente nos animar, né, nessa retomada do caminho, né, rumo à Páscoa, né? Como a senhora bem frisou ali, que eu acompanho aqui uma senhora que se diz recém-convertida. De fato, ela andava por diversos caminhos, aí outras religiões, Xexinoye, não sei o que lá, tal. E ela agora, eu estou doutrinando ela aqui, ela está assim, de missa constante e tal. Então, isso começou o ano passado, e foi no início da Quaresma. E ela disse o seguinte, eu não conhecia essa coisa da Quaresma, mas eu fiquei um pouquinho deprimida, porque parece que a Quaresma é assim uma coisa triste, é fúnebre, não sei, fala muito de muita penitência, muito. Esse ano ela já está com outra visão da Quaresma, e eu falei muito dessa questão que não é assim, né? Pelo contrário, é a alegria, né? Como São Bento cita essas duas vezes, né? Sim. A alegria, na alegria do Espírito Santo, esperar a Páscoa do Senhor, e no desejo, né, espiritual. Até eu fico pensando essa expressão de São Bento, do desejo espiritual, se ele não se refere ao que diz Santo Agostinho, da oração contínua, que é, segundo Santo Agostinho, o desejo contínuo de Deus no coração, né? E como São Bento teve também como inspiração Santo Agostinho, ele deve ter pensado nisso, né? Então é isso, esse desejo contínuo, né, do coração, né, desse desejo de Deus, né, contínuo no coração, é que vai sempre nos manter no caminho certo. Então, Madre, eu só tenho realmente que agradecer a sua disponibilidade e essa formação espiritual tão profunda que a senhora nos deu. Que Deus lhe pague. Amém. Parabéns, Marta Lúcia. Excelente, pertinente a temática e uma atualidade, né, da regra de São Bento, daquilo que nós devemos viver nesse tempo quaresmal. A prova disso é a grande participação dessas pessoas que acolheram, né, que estão aqui. Muitos são oblatos, outros também não são, estão participando aqui. E a gente reza para que eles acolham a espiritualidade dos oblatos e venham comungar da nossa realidade, do nosso dia a dia. Parabéns, foi muito bom o tema. Só partilhar aqui, por favor, uma coisa que o irmão Paulo falou, quando ele disse dessa senhora recém-convertida, que ela achava que era um peso.
Mas, sabe que para mim também era assim. Não é que era assim, não era um peso, mas era assim, uma coisa meio triste. Mas só que hoje eu descobri, graças a Deus, né, que desde o ano passado, que é uma felicidade, mas é uma felicidade diferente. Não tem como você ficar feliz, como nos ensina, nos orienta São Bento. Não tem como a gente ficar feliz, não tem mesmo. Mas é uma tristeza diferente. É uma coisa diferente, mas não uma coisa maravilhosa. Assim. Hoje eu vivo diferente essa realidade da quaresma. Mas eu sinto que você tem que ter um recolhimento, como a irmã falou. A questão do silêncio é muito importante, a questão do recolhimento. Eu acho que seria exatamente isso, né? O recolhimento é diferente. A gente não é como aquele sábado do Aleluia, que a gente fica extasiado de felicidade. Mas é uma felicidade, assim, bem contrita, assim, entendeu? Não sei se eu fui clara, mas é assim que eu me sinto com relação à senhora. Mas realmente eu ficava triste. Mas eu ainda fico. Mas só que não com o sentimento que eu tinha no passado. Só isso. Obrigada, irmã. A senhora foi 10. Isso. Pois é, Agora, se a Anne. senhora puder um dia rezar com a gente a lição divina, eu agradeço. Certamente, viu, Anne, esta tristeza, vamos dizer assim, uma certa tristeza da quaresma, é que a quaresma é aquele convite constante para um retorno para Deus, né? Então, eu acho que a tristeza do coração é uma boa tristeza, porque é a tristeza de você saber que você é tão amado, que você é tão amada, que há um amor tão perfeito que lhe quer, que lhe amas, um amor sem limite, um amor, né, que vai até o extremo, e a gente reconhece nossas infidelidades a esse amor. Então, eu me sinto triste por não ter amado tanto. Então, a quaresma é exatamente esse tempo. Olha, emende-se dos seus vícios, daquilo que lhe afastou desse amor tão perfeito que lhe é oferecido, né? Então, por isso que eu entendo a sua expressão, é uma tristeza diferente. Então, é a tristeza de quem pecou, mas sabe que é amado e quer se reconciliar, e essa reconciliação, ou essa tristeza vamos dizer assim, o que os padres do deserto antigamente chamavam, ou que se chama a compunção do coração. A compunção do coração é exatamente isso, a pessoa que descobre o amor tão grande de Deus na sua vida e reconhece tantos seus pecados, então ele chora pelos pecados cometidos por não ter amado, né? Como disse Santo Agostinho, tarde te amei, né? Mas tem o tempo de Deus, né? Então, aí essa reparação, vamos dizer assim, esse tempo que a gente, essa compunção do coração, explode numa alegria imensa na Páscoa, né? Aí que a gente canta o aleluia, porque Cristo morreu e ressuscitou, e aquele que crê, né, também vai ressuscitar com ele. Essa é a nossa alegria da Páscoa. Dom Anselmo, né, que é prior aqui do Mosteiro de São Bento do Garanhuns, ele nos falou hoje na homilia essa questão, né, do amor, da confiança em Deus. Eu vi, ficou muito forte essa questão da confiança, né? Hoje, durante a quaresma, a gente vê na liturgia que cada dia eles nos falam uma palavra forte. E hoje o Anselmo falou muito essa questão da confiança, não é? No Salmo, não é? Que vem dizer, né? Bendito aquele, né? Exatamente. Eu, cada dia, estou observando, né? Que tem. Hoje foi a confiança. Aí eu fiquei me questionando, meu Deus, será que eu tenho confiança? Aí eu perguntei ao meu irmão do lado se ele tinha confiança em Deus. Aí ele disse que sim. Aí eu disse, parabéns, eu ainda não consegui essa graça, mas Nossa Senhora me dá essa graça da confiança. Aquela confiança verdadeira, de se entregar realmente, de fato. A esse amor grandioso, misericordioso, esse amor confiante. Muito bem. Pedro Freitas.
Pedro, fala aí. Pedro Abre o Freitas. microfone. Abre o microfone, Pedro. Abre o microfone. Você está com o Não estamos microfone, ouvindo. está com o microfone fechado. Você tem que abrir o microfone. É, Nosso irmão lá da Bahia, né? Pedro Freitas. Irmão Oblato, que vai no Enob, hein? Que vai no Enob, hein? Vai ganhar a carteirinha. Quem foi Enob vai ganhar a carteirinha. Irmão André. Só quem for do Enob, né, Pedro? Pedro, Vai ganhar a carteirinha. Dom Emanuel faz questão que se faça as Não carteirinhas. não acho justo. Todos têm que Dom, ter. Dom Madre Não, Marta todos Lúcia, terão, Dom, mas os que forem serão os primeiros. Madre Marta Lúcia, Dom Emanuel, nosso presidente, abade presidente, é que todos os oblatos têm uma carteira de identificação. Então, nosso irmão Renato de Castro, que é aqui da Abadia de Santa Maria, está ajudando aí na confecção das carteirinhas. Que beleza. a Denise, né, Pedro? Também. Maria da Glória. Olha, eu sou muito grata pela. Mas ainda bem que Dom Arquiabade está reforçando essa ideia de oblatas de carteirinha, não é, Dom Miguel? Verdade. É bom para a gente identificar, né? É bom. Posso continuar? isso. Eu quero muito agradecer à irmã Marta Lúcia. Não é a primeira vez que eu tenho isso, que nós estamos junto com a senhora. E a senhora consegue tocar, né, lá na alma, com as suas palavras benditas. E a Quaresma, para mim, é um momento de muita reflexão, de saudade também da minha família, né? Porque eu fui educada por eles, assim, dentro da igreja. A minha conversão é sempre desde de garotinha, né? E eu não consigo, assim... às vezes eu choro de alegria, né? Quando eu contemplo a cruz, porque não há Cristo sem cruz, eu costumo dizer isso, que não existe Cristo sem cruz. E a gente tem que saber passar, né? Eu sou, assim, amante da cruz. Cada problema que surge nos meus pés, eu sempre olho para a cruz e sempre converso com Jesus. Se esse sofrer dos pés para o bem dele, para o meu bem, né? E aí eu entrego sempre isso. E eu tenho obtido graças, né? Porque, assim, eu não sou de estar me queixando, não, mas os meus pés doem. E, assim, eu não tenho palavras mais para dizer para a senhora, né? Só gratidão mesmo. Gratidão a todo mundo, gratidão a Dom Paulo, gratidão por a gente ter essa oportunidade de sempre estar com a senhora, com Dom Paulo, com a Angélica também, que prossegue com a gente nas leituras e que nos chama sempre para a vida. Né? É isso aí. Eu amo todos vocês. Muito bem, eu quero aproveitar ainda aqui também, já tinha 83, 84 pessoas, mas algumas já estão saindo, né? Ainda estamos com 77 ao vivo, para reforçar, gente, o convite do Enob, né? Se animem, cada pessoa que está aí, anime o seu grupo, né?
faça a sua inscrição, que é um momento muito forte, né, na vida do Oblato, um momento de suma importância, né, e esse ano, como está lá no convite, né, nós vamos ter, inclusive, essa peregrinação lá ao Pai Eterno, vamos ter todo um dia lá, né, eu estive lá pessoalmente com o reitor, o padre Marcos Aurélio, que nos prontificou em ajudar no que for preciso, na logística lá, tudo. Eu conversei com o Dom João Justino, que é o arcebispo lá, e ele até disse, mas, Dom Paulo, por que você não faz essa peregrinação lá? Seria no sábado, assim, para a missa lá no santuário, que fosse no sábado às 4 horas ou no domingo às 11 horas. E eu perguntei ele por quê, ele disse, porque é em rede nacional, era um momento maravilhoso para divulgar todos os oblatos para o Brasil inteiro. Olha o interesse dele, né? Quer dizer, veja a preocupação, vamos divulgar, então, os oblatos para o Brasil inteiro. Mas, certamente, isso para o sábado ou o domingo, para a nossa programação, nós teríamos que mudar muito. Então, o padre Marcos também nos propôs a missa das 10 horas, que ela não é em rede nacional, é mais lá regional, local, e essa, um de nós, né, monges do Enob, ou um abade, pode presidir, porque essas outras, nacional, é exclusiva do pessoal do santuário, né, que tem toda a prática dessa celebração no santuário, né, transmitida para uma rede nacional. Mas, provavelmente, nós vamos ter a nossa missa mais privada, que será às 11 horas, né, lá no santuário, né, e, gente, é um lugar realmente de oração, vale a pena. O padre Marcos Aurélio até me deu um roteiro lá para a gente visitar, né, todos lugares sacros, né, dentro de Trindade, que é pequena. Inclusive, ele disse, olha, não deixe de levar os oblatos no novo santuário, que está em construção, não é? Ainda num lugar bonito, assim, no monte, mas que já fazem celebração lá, tudo, então é uma oportunidade também, né? Então, assim, certamente esse Enob vai ser muito valioso, como todos têm sido, né? Então, se animem. E tem uma coisa também que é muito favorável para nós, é a distância do deslocamento do aeroporto para o local é 10 minutos. Se não tiver trânsito, não leva 10 minutos. E eu sei disso porque eu estava no mosteiro e a Madre Ângela chegou e eu fui buscá-la no aeroporto. Eu estava no mosteiro dela, fui buscá-la no aeroporto. Exatamente isso. O mosteiro está ao lado do centro onde vai acontecer o Enob. Então, isso facilita muito, porque, por exemplo, Guarapari, né, que fomos 86 participantes, ali o deslocamento já foi um pouquinho complicado, porque dava um pouquinho mais de 60 quilômetros, né, 70 quilômetros do aeroporto até lá. E agora não, você desce do aeroporto, o Uber nem fica contente de levar você, porque a corrida é muito perto, né? Entende? Então, se anime o grupo, faça suas inscrições para esse momento forte aí, né, se Deus quiser, aí de 18 a 21 de julho. Bem? Aqui nós estamos divulgando, viu, Dom Paulo? Ótimo. Divulgando no Instagram e reforçando com todos os oblatos individualmente. Ótimo. Que bom. Dom Mauro também, que é o nosso diretor espiritual aqui em Garanhuns, também já nos fez o convite. A gente está se organizando também. Ótimo. Irmã Maria de Fátima não vai falar nada? Eu só quero agradecer, Madre Marta Lúcia, por a senhora ter falado assim de uma maneira tão profunda sobre a Quaresma e também de uma maneira tão positiva como foi, né? Porque às vezes se vê, muitas pessoas veem a Quaresma de uma maneira pesada, só vê um lado penitencial. E a senhora mostrou aqui sobre a alegria e sobre a união na oração, né? A união com Jesus. Então, eu só tenho a agradecer, que realmente tocou o coração de todos nós. Deus e Pai. Amém. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Monge acorda muito cedo, né? Pedro, convidei Dom Hildebrando para ir conosco para o Enob. Ele falou, estou esperando o convite do Pedro e do Renato.
Você não queira imaginar o quanto que ele me bateu lá no retiro de silêncio, meu Deus. A gente se ama, a gente se ama. O mosteiro é minha família, eu não vivo sem os meus monges protetores e sem esse encontro nosso, que eu já estava com saudade dele. De estar olhando... O Edelbrand está super convidado, vai estar lá conosco, se Deus quiser. Opa! Isso. Só que eu tenho que me preparar para apanhar bastante, porque ele me bate muito, muito. Tá certo. Eu sou tão pequenininha e ele me bate, me bate. Ai, Raimundinho, se escora aqui em mim, Raimundinho, eu estou com a dor nas minhas costas, me ajude a andar. Ele é um amor, ele é tudo de bom, Dom Edelbrando, muito bom. Dom Camilo também. Dom Camilo me introduziu lá no grupo dos Oblatos. Mas eu agradeço a irmã Marta de coração, muito mesmo, foi muito bonito. Mais uma vez, no início desse ano, eu fui tocada pela emoção do Frei lá no nosso retiro, e agora pela senhora, nessa live aí conosco, esse tema tão rico que é a Quaresma. Minha irmã fala, mas pode comer carne, não pode comer carne só de sexta-feira. Eu falei, não, a nossa avó ensinou que a Quaresma inteira não devíamos comer carne, então eu não como carne. Eu vou comer o ovo, vou comer uma sardinha, mas eu não como carne, não adianta, você não vai me convencer, eu não vou comer carne vermelha. São as tentações, né, Raimundinho? Pois é. Galinha, matando galinha lá no quintal. Eu pego a galinha, ela mata. Oh, eu falei, ai, meu Deus. A galinha, deixa ela viva. Ainda sou eu que tenho que pegar, coitada, né, para eles comerem e eu ficar olhando, né? Mas está ótimo. O jejum, minha avó me ensinou isso desde criança, que tínhamos que respeitar a Quaresma, os 40 dias. Hoje se secundariza tudo, infelizmente. Isso. Mas foi muito bom. E aí, Pedro, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Com vocês. Podemos encerrar sim. Amanhã os monges levantam cedo, eu também levanto cedo para trabalhar. Gostaria de agradecer muito a todos os meus irmãos oblatos. Tivemos aqui um número de 84 pessoas nessa live. Uhum. Gostaria de agradecer Madre Marta Lúcia, porque é sempre um encanto em nossa vida, né? Muito obrigado. Está chegando aí o aniversário do mosteiro, né? A senhora não falou nada. E vai ser bem no Enob, né? No dia 21 de julho. Olha Nosso aí, mosteiro completa 50 anos. Estaremos Jubileu de ouro de fundação, início do louvor divino. Estaremos então, todos de coração. Né, vou No contar dia com as do encerramento orações. do Enob. Exatamente, né? No Então, o dia do nosso grupo de oblatos não vai poder, assim, ter uma presença expressiva, né? Porque eles vão, muitos, participar aqui do nosso jubileu, né? Justamente no dia 21, domingo. Parabéns para a senhora e para toda a comunidade. Que Deus abençoe Isso. a todas, viu? Com muita Amém. saúde e paz e uma santa Quaresma. E a todos Muito vocês, obrigada. irmãos oblatos, que participaram aqui dessa live, participe para os outros irmãos. Nós somos de mais de 300 oblatos no Brasil. Eu e o Renato contamos 300 no último censo. Nós somos mais de 300. Acho que até uns 600 nós somos. Então, vamos divulgar. Né? Vamos divulgar para que todos possam participar dessa beleza, que é essa união fraterna entre nós, tá ok? Pedro, no nosso mosteiro temos 108 oblatos. Que riqueza. Nossa. Tem 108 oblatos. E nós estamos trabalhando para trazer os oblatos de volta. Alguns que estão ausentes, né? Tem alguns idosos que estão doentes também, mas a gente estou ajudando a minha irmã conselheira lá para
trazer nossos irmãos de volta para casa. Amém. Então Eu não vamos tenho concluir. como falar muita coisa, viu? O barulho aqui está alto, não tem como fazer muitos comentários. Mas me perdoe por quase não ter participado da aula, mas eu tive que colocar o fone no ouvido para poder conseguir ouvir um pouco. Tranquilo, irmão José. Isso. Então, vamos concluir rezando uma Ave Maria, pedindo a proteção de Maria para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a graça, a paz, a santificação e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre nós e permaneça sempre. Amém. 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 Então, boa noite a todos, obrigado à presença de todos. Nossa bênção e oração aí, mais para toda a sua comunidade. E vamos levar a sua comunidade lá no Pai Eterno, viu? Que bom, Vamos rezar agradeço. no Pai Eterno, né? Vai ser na véspera do jubileu. Então, Que bom, fiquem com agradeço Deus. muito. Obrigada. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo Boa noite. Paulo. Boa noite. Boa noite, Madre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A bênção do Miguel. Sou irmão Josias. Obrigado pela presença também. A bênção, Madre. Deus te abençoe. Deus te abençoe.